Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Vocês gostam de insetos? Porque eu odeio! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas histórias envolvendo insetos. Mas é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo qual inseto que você mais odeia. Desde sempre eu odeio insetos, mas tem algumas exceções, que são os clássicos, né? A joaninha e a borboleta. Inclusive, teve um dia que eu tava na casa da minha avó e do nada uma borboleta pousou na minha sobrancelha. Eu tava descendo os degraus da sala, indo pro piso de fora, até que do nada uma borboleta pousou na minha sobrancelha. Eu fiquei lá parada esperando a boa vontade da bonita pra ela sair da minha sobrancelha. Até que depois de um tempinho, ela saiu. Foi engraçado sentir ela na minha sobrancelha. As patinhas dela faziam cócegas. Foi meio esquisito, mas também foi legal. Entre os insetos que eu odeio, a joaninha também é outra exceção. Primeiro porque ela é muito bonitinha e pequenininha. Eu gosto de pegar a joaninha no meu dedo. É muito legal. E segundo porque minha professora de sociologia ama joaninhas. Ela tinha até um trio de joaninhas tatuado no pescoço. Eu lembro que quando ela tava grávida, eu dei um par de meinhas de joaninha pra ela. Era tão fofo. Esses são os únicos insetos que eu realmente gosto e tolero, porque de resto eu odeio todos. Na verdade, tem um outro inseto que eu acho bonitinho, que é a abelha. Só que, né, eu gosto da abelha, eu acho ela bonitinha, contanto que ela fique bem longe de mim, né, porque a abelha dá picada. E a picada dela dói, gente. Não é legal, não. Falando em picada, eu lembro de uma vez que eu tava na casa da minha avó, quando eu era bem criança, e eu tava na sala assistindo novela junto com meus avós. Até que do nada eu levei duas picadas muito doídas. A luz da sala tava apagada, então eu não consegui ver que inseto que me picou. Mas eu tô achando que foi o marimbondo, porque aquela picada foi muito doída. Eu não tava me aguentando de dor. Por algum motivo, quando eu era bem criança, entre uns 3, 4 anos de idade, eu achava que mariposa era uma bruxa transformada. Sempre quando eu via uma mariposa ali no teto ou na parede, eu achava que era a bruxa transformada me observando e que em qualquer momento ela poderia se transformar em humana de volta e, sei lá, me jogar um feitiço, uma praga, não sei. Podemos dizer que eu era uma criança bem medrosa. Eu tinha medo de tudo. Eu ia comentar essa história em outro vídeo, mas eu vou aproveitar o embalo que a gente tá falando sobre insetos e eu vou comentar do dia que eu fiquei com dengue. Eu nunca tinha ficado com dengue, porém eu ouvi as pessoas ao redor me dizerem o quão chato e o quão infernal é você tá com dengue. Você fica com febre, dor e moleza no corpo, falta de apetite, mal-estar. Nossa, você fica com uma vontade de morrer desgraçada. Tudo começou em maio desse ano. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Maio eu acho que foi o pior mês desse ano. Só aconteceu merda comigo. E uma dessas merdas foi eu ter pegado dengue. Tinha acabado de tirar meu cochilinho da tarde e fui lá fora conversar com os meus pais. Até que do nada eu comecei a sentir uma dor, uma moleza no corpo e comecei a ficar com muita febre. De todas as vezes que eu fiquei com febre, essa foi a vez que eu mais tava pelando de quente. Eu até comentei com a minha mãe. Nossa, eu tô toda molenga, tô com dor no corpo, dor de cabeça, tô com febre, eu tô toda puída. Quando a minha mãe colocou a mão na minha testa, ela percebeu o quão quente eu tava e disse pra eu ir descansar. Quando eu me deitei, eu pensei em 1001 possibilidades do que eu poderia ter. E dentre elas, eu pensei que eu estava com dengue. Mas eu também achava que era minha menstruação. Porque sempre uma semana antes, eu começo a receber uns sintomas. Dores no corpo, dor de cabeça. Normal, né? Simplesmente o meu corpo avisando que eu vou menstruar. Só que eu tava com muita dor no corpo e muita febre pra ser menstruação. Porque normalmente não vem nessa intensidade. Depois de eu ficar morrendo de dor em casa, eu e o Jota fomos no posto. Chegamos lá, a médica nos consultou e pediu pra gente fazer um exame de sangue. Eu fui no laboratório recomendado, tirei um pouco de sangue e o exame ficaria pronto no mesmo dia. E depois de algumas horas, nós fomos pegar o exame pra ela avaliar os resultados e dizer o que eu tinha. E sim, eu tava com dengue. E aí começou a palhaçada. Eu tinha que beber muita água, mais do que o normal. Tinha que tomar água de coco, Gatorade. E, gente, eu vou falar um negócio. Que troço ruim! Nossa! Eu preferia me entupir de água e água de coco do que ter que tomar essa bomba atômica de Gatorade. Mas enfim, eu estava lá tomando água de coco, morrendo de dor no corpo, morrendo de dor nos olhos. Mas até então eu não tava com tanta dor no corpo assim. Até o dia que eu fui trabalhar com a minha mãe. Eu tinha acordado super de boa, sem dor nenhuma no corpo, sem dor nos olhos. Mas quando eu entrei no carro e a gente pegou a estrada pra ir trabalhar... eu comecei a sentir muita dor no corpo e muita dor atrás dos olhos. A minha mãe viu que eu tava com uma cara péssima, uma cara de zumbi, e disse o seguinte: olha, se você estiver se sentindo muito mal, deixa o serviço comigo e você fica lá descansando, ok? Só que mesmo naquele estado, eu queria fazer o serviço e eu não queria deixar minha mãe na mão. Só que se eu me esforçasse demais, eu ia acabar pior do que eu já tava. E eu fiquei lá esperando minha mãe fazer o serviço até a hora de a gente ir embora. Quando eu cheguei em casa, eu não saí da cama. Eu tava toda dolorosa. Parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. Sabe o mais
engraçado? Além de eu estar com dengue, eu também fiquei menstruada. Ou seja, eu estava na merda. O inferno que foi aquela semana que eu tava menstruada, tava com cólica, tava com dengue, tava com dor no corpo. Gente, foi o pior mês, a pior semana da minha vida. Mas depois de eu tomar alguns remédios, depois de eu beber bastante água de coco, alguns Gatorades, eu finalmente melhorei e voltei a fazer as minhas atividades. Eu acho que eu acabei desviando muito o assunto de insetos pro dia que eu fiquei com dengue, vocês não acham? Se bem que na verdade tem a ver sim, né? Porque o mosquito da dengue é um inseto. Tá dentro do tema, então não tem problema nenhum. E agora vamos falar sobre o inseto que eu mais abomino, que eu mais odeio, que eu mais detesto, que eu mais tenho ranço na minha vida, que é o besouro. Eu não sei se na cidade, na região de vocês, existe essa época, mas aqui onde eu moro tem a época dos besouros. Aonde brota besouro, não sei da onde. Parece que todo mundo tem uma data marcada pra sair do inferno que eles vieram pra infernizar a nossa vida. A raiva é nojento, é asqueroso. Por mim, essas pragas nem existiram. Mas eles fazem parte da vida, eles são parte da natureza. Não é porque eu moro no meio do mato que essas pragas têm que vir aqui não, tá? Vocês querem ir pra floresta? Então vocês vão pra floresta, vão pra natureza fazer o que você tem que fazer. Mas não vem aqui em casa me incomodar não, porque vocês virem aqui é vocês procurarem a morte de vocês. Porque eu vou pegar o SBP e eu vou matar vocês tudo. Juro, gente, essa época que eu mais odeio no final do ano. Além de ficar um calor infernal no final do ano, também tem essas pragas de besouro. E se tem besouro, também tem sapo. E eu já falei pra vocês que eu morro de medo de sapo. E inclusive já começou a aparecer os queridos aqui. Cara, se esses besouros eles viessem em pouca quantidade, eu não estaria reclamando. Na verdade, eu estaria sim reclamando, porque eu odeio besouro. Só que essas pragas não vêm em pouca quantidade. Se vem um, a família inteira vem junto. E cara, é muito nojento. É horroroso você ter que limpar a casa, limpar o piso de fora e ver aquela quantidade enorme de besouro no chão. Ai, só de pensar me dá nojo. Se em casa já é ruim, é porque vocês não viram na escola. Eu lembro até hoje, quando eu tava no final do quarto ano, começava a aparecer aqueles besouros e ao invés de eles ficarem espalhados no chão, o que já seria muito nojento, eles ficavam tudo acumulado no cantinho da parede e ficavam se mexendo, nem pra eles ficarem parados, mas não, eles ficavam se mexendo e era muito nojento. Só de lembrar desses momentos, eu sinceramente tenho vontade de morrer, porque era tão nojento, era tão asqueroso. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá aparecendo besouro aqui em casa e eu não estou aguentando mais. E eu sinceramente não sei como é que essas pragas conseguem entrar dentro de casa, porque as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, não tem nenhuma abertura pra essas pragas entrar. Ontem mesmo, quando eu tinha ido dormir, tava tudo fechado no meu quarto, porta e janela. Só que do nada começou a aparecer esses besouros. Besouro pequeno já me irrita, mas tem uns besouros que são grotescos de grande. Eu não sei com qual eu fico mais puta. A única coisa que eu quero agora é que acabe o ano e que essas pragas desses besouros voltem pro inferno da onde eles vieram. Essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!